explica pra gente como que o esporte ensina disciplina para os empreendedores. É que esporte você tem que ter disciplina, não adianta. Quando você pratica poucas vezes, você vai uma vez ou outra, você acaba perdendo hábitos, né? E quando você se dedica a fazer esporte, você tem que fazer algumas concessões. Então é a mesma coisa com o empreendedor. O empreendedor tem muita concessão que ele tem que quebrar. Por exemplo, muitas vezes o empreendedor, final de semana, ele não tem final de semana. Ele tem que estar para resolver. E o esporte é a mesma coisa. Você tem que deixar de fazer alguma coisa, muitas vezes, para você praticar o esporte. E os dois trazem amores e trazem prazeres diferentes. E é gostoso do mesmo jeito. O desafio de você resolver um problema gigante de um cliente é tão grande quando você termina uma prova. Eu falo principalmente por causa da corrida. Eu corro sozinho todos os dias de treino. Eu faço provas porque eu gosto de correr junto com uma galera, porque eu vejo todo mundo correndo na mesma pegada. Na verdade, sou um atleta amador, eu gosto de correr pelo prazer, pelo benefício que traz a endorfina, né? Mas a ideia, principalmente de correr junto, é que você pega uma mesma vibe. É a mesma coisa, se fala muito... Eu fiz jiu-jitsu por um período. É uma delícia, a mesma coisa o aquecimento do Gil, o alongamento, aí depois aqueles 5 minutos de rolo para fazer a técnica, depois da aula da técnica, depois você tem a prática da técnica. É muito gostoso isso. Então, o esporte traz prazeres que muitas vezes você não tem isso no corporativo. Assim como o corporativo também te traz prazeres também. Por exemplo, a evolução da tua empresa, ultrapassar as dificuldades, encantar o seu cliente, trazer negócio, nós trabalhamos com marketing, trazer negócio para os nossos clientes é o que me dá muito prazer. Muitas vezes eu falo, e aí, como foi o resultado da campanha? Pô, vendemos, eu comemoro mais que o cara. Porque a gente quer trazer resultado, a gente não faz isso só pelo dinheiro, você faz pela paixão que você tem. O sucesso do cliente, o sucesso do aluno, isso. Ele é o seu sucesso. É o seu sucesso. Eu penso igualzinho. O esporte traz essa disciplina. Porque, por exemplo, eu vou te contar um cenário como eu era até outubro de 2023. Eu pesava mais que isso que eu estou hoje, 20 e poucos quilos a mais. Eu não praticava esportes, eu tenho 7 hérnias na cervical, 3 na lombar. Bem-vindo ao clube. Ainda tenho artrose nos 2 joelhos, pra você também. Para correr com artrose não é tá fácil. Pior que eu. Era muito mais complicado. E eu não mudava nada e tava cômodo para mim. Se não fosse uma conversa com o médico para me mudar o cenário, senão eu só ia piorar, eu não teria mudado. E depois que eu comecei a praticar, o primeiro dia é difícil, o segundo é pior que o primeiro, o terceiro é pior que o segundo, porque você já está com dor. Se você faz musculação, no primeiro dia você faz um membros superiores, você vai para casa dormindo com os braços doendo. No outro dia você faz as pernas, você está com o corpo inteiro doendo. Então o terceiro, quarto dia são os piores, mas você vai indo. Quando você vai ver, você já não sente mais dor, você já começa a sentir prazer, você já começa a baixar peso, você começa a ter uma qualidade de vida melhor e você vai pegando cada vez mais paixão. Eu colocava uma publicação, a Débora vai lembrar, eu colocava assim, na força do ódio. Todos os dias. Quem me conhece sabe que via isso. Faz mais de ano que eu não coloco mais isso. Porque já não é no ódio. Eu gosto de fazer isso. Ô, Thiago, a Débora falou, pense em algumas frases. Hoje eu tenho um monte de frase aqui. Eu vou falar uma frase que eu aprendi com a Patrícia, não é minha esposa, mas é a esposa do meu sócio, que ela diz o seguinte, tem coisa que é de gostar e tem coisa que é de fazer. E na disciplina, é isso, você pode até não gostar, mas você tem que fazer. E o esporte, se você não tem disciplina, se você não tem constância, não funciona. E no dia a dia empresarial, a mesma coisa. Tem que ter disciplina e tem que ter constância, porque senão não funciona. Não, e 1 ano e 4 meses eu já comecei correndo provas de 5, 6 quilômetros, depois já comecei a correr de 10, agora estou me preparando para 21. E o legal é que, tipo assim, quando você começa a gostar de um negócio, quando você começa a se desafiar cada vez mais. E aí, o ano passado eu fiz 16 provas, para você ter uma ideia. Bastante. Fiz em um período. Esse ano eu falei, não vou fazer tudo isso, eu vou fazer provas diferentes. Então eu vou fazer a primeira vez que eu vou correr uma meia maratona, vai ser... vou correr de Campinas, que é a mais difícil do estado, muita subida, muito mais complicado, e vou correr de Florianópolis. Já me inscrevi no ano passado. Falei, vou me arriscar. E é uma prova que eu vou mais curtir a paisagem, o ambiente, do que só correr. Então, já começa o esporte a não ser somente para emagrecimento, não começa a ser mais para você ganhar preparo físico, e sim para você sentir prazer. Eu fiz uma meia maratona, eu não sei se tem ainda, eu não acompanho mais o mundo da corrida, que era uma meia maratona que saía de Joaquim Egídio, subia toda Joaquim Egídio e voltava. Então era 11 subindo e 11 descendo. Sim. Eu falo assim, legal, vou subir, vai ser sofrido, mas aí na hora de descer vai ser fácil, foi mais sofrido ainda. É pior na descida. Cara, foi a única meia maratona que eu fiz e vou falar, que prova difícil. Mas aí você acaba a prova, cara, é um prazer enorme, né? O sentimento é outro. E o detalhe, assim, eu brinco sempre, o pessoal fala, mas o que você tem de prazer na hora de correr? Eu brinco porque quando você corre uma prova dessa, se você não é profissional, você só ganha 2 coisas, uma banana e uma medalha. É só isso que você ganha. E o pessoal, tanto é que eu participei do desafio uma vez, que eu só corro pela banana, literalmente. E aí os caras começaram a me zoar, tiraram foto pra me zoar. Eu falava, cara, e é o prazer que você tem de passar a chegada e falar, poxa, eu consegui. E pior que a gente não dá mérito pro que nós conquistamos, né? Aí um dia eu fui estudar, menos de 6% da população corre 5 quilômetros.
Então, ninguém corre facilmente 10 km, 21 km. Agora, não te dá insight correndo? Putz, demais. Demais, não é? Demais. Eu perguntei isso pra ele hoje. Ué, eu falei, falei, Dá escuta, muito não- insight. Dá Você muito traz insight. ideia. Domingo eu faço os longão na lagoa, porque tipo, você vai fazer 12, 15 km, é legal fazer na lagoa. Aí eu tô correndo, eu tô passando assim em volta, eu falo, pô, todo esse povo aqui, ó, o pessoal que tomando água quente ali do lado, pô, a gente podia montar um quiosque ali de água, podia montar um não sei o que lá. Pô, eu acho que se colocasse alguma coisa, vendendo roupa também, porque o pessoal que corre, eu ainda uso roupa normal, mas a galera que corre usa aqueles shorts de compressão com bolso, com isso, usa pochete, usa boné, óculos baixa pace, os caras usam... Eu falei, cara, se montar uma lojinha aqui, todo sábado e domingo tá lotado. E se você tá num longão, que você não tá querendo baixar pace, só tá querendo fazer quilometragem, que você tá mais tranquilo, cara, aquilo começa a oxigenar o seu cérebro, você começa a ter insight, né? Total. E você começa a aplicar esses insights no seu negócio. Então é muito legal o esporte por isso. Várias ideias que eu trouxe pra agência, eu fui pensando, planejando. Poxa, eu não tô fazendo. Terça e quinta eu corro bem cedo e eu vou pra agência. Quando eu chego na agência, eu já chego com um monte de coisa pensando. Porque antes de chegar, eu começo a olhar a agenda. Eu tenho um hábito também. Algumas coisas foram mudando durante a vida. Depois de 18 anos, a gente acaba aprendendo a fazer de forma diferente. Eu não olho a agenda de amanhã, hoje. Só se você precisar marcar alguma coisa, mas eu nem decoro. Eu vou olhar a agenda às 6 horas da manhã. Eu vou ver um dia de cada vez. Então, não vou sofrer. Uma pessoa do meu lado que não tá piscando, ela sofre por antecedência. Ela morre. Ela já Falta 3 dias pra reunião, já tô sofrendo tá sofrendo, hoje. eu falo, calma, tranquilo, não vai acontecer nada, fica em paz. Aí, quando chega no dia não acontece nada, ela fala, ai, você tinha razão, eu não vou morrer mais por isso. Então, hoje, eu vivo o dia. Então, 6 horas da manhã, eu falo, poxa, tem esse cliente e tal, pô, precisava levar alguma coisa pra... Aí eu começo a correr, começo a pensar no cliente, começo a pensar em oportunidade, então vai dando insights. E sem contar que você tira a tensão do corpo. E são prazeres totalmente diferentes. O cansaço físico é completamente diferente do cansaço mental, né? Não tenha dúvida.